Tudo começa quando portais surgiram e monstros saíram espalhando caos, e então os caçadores despertaram. 7 caçadores criaram famílias nobres, mas um cara alcançou o topo sem ajuda divina e de forma solitária. O protagonista ficou famoso no Oriente como um guerreiro milagroso que andava ao lado de caveiras sombrias. Mas as famílias nobres e as estrelas logo julgaram que a existência dele era uma grande ameaça para a Ordem. Com isso, vemos uma cidade inteira sendo consumida por chamas ardentes, como se fosse um verdadeiro inferno. Vários guerreiros acabaram caindo sem vida, pois foram enviados até lá apenas para eliminar o herói invencível. Nisso, a famosa família mágica fez sua grande aparição com uma bandeira enorme, no meio daquele cenário caótico. O protagonista estava caído no chão, segurando um relógio quebrado enquanto sangrava bastante na confusão. Ele respirava com muita dificuldade e seu rosto mostrava o cansaço extremo daquela batalha. Mesmo ajoelhado e tendo perdido um braço, o guerreiro ainda mantinha um olhar firme para o seu adversário. Com muita raiva, o rapaz amaldiçoou o velho mago chamado Dimitri por ter causado toda aquela destruição ali. O inimigo estava sentado no alto dos destroços, apenas observando a desgraça de forma bastante arrogante. Esse mago era a encarnação de uma divindade poderosa e zombava do fim trágico daquele jovem sem proteção. O garoto cospe um pouco de sangue e logo questiona o motivo de estarem tentando acabar com a vida dele. Ele pergunta se o problema era a falta de uma divindade ou por ter recusado se juntar aos caras nobres. O velho ri e confirma as duas coisas, dizendo que os deuses odeiam quem consegue ficar forte sozinho. Nisso, o idoso afirma que o rei imortal possui um poder rivalizando com todos eles e isso assusta os demais. O jovem acha essa justificativa uma grande besteira e mantém seu olhar furioso contra o tal feiticeiro. Mas o adversário explica que a magia de mortos-vivos quebra as regras do mundo e ofende a ordem natural. Então o mago começa a brilhar com uma luz dourada, dizendo que os céus abandonaram o guerreiro das sombras. O rapaz debocha do velho por se esconder atrás do poder celestial. Nesse momento, ele ergue a mão e uma forte energia sombria começa a emanar do seu corpo, muito machucado. Vários ossos espalhados pelo chão começam a tremer e a brilhar com aquela mesma aura roxa bem assustadora. Uma ventania de magia obscura toma conta do local, mostrando que o caçador ainda tinha cartas na manga. Ele então conjura uma técnica secreta, criando um enorme campo de morte ao redor do inimigo, que observava. O idoso logo percebe que essa habilidade devora almas enquanto um exército de esqueletos se levanta. Impressionado com a força restante, o velho decide que também vai usar o seu feitiço mais destrutivo ali. O feiticeiro invoca o grande olho de sua divindade e dispara um raio dourado, caindo em direção ao chão. O protagonista olha para cima surpreso com aquele ataque absurdo, vindo direto para dizimar a sua existência. Nisso, o rapaz logo percebe que se a sua barreira sombria não aguentar o impacto, aquele seria o seu fim. Uma enorme esfera de luz vermelha explode com uma energia destrutiva e avassaladora. Com isso, um feixe de poder avança em alta velocidade na direção do caçador. Mesmo diante do fim, o jovem sorri e decide que vai arriscar. O velho mago fica chocado, pois não entende o motivo daquele sorriso em um momento como esse. Nisso, o protagonista revela um relógio de bolso dourado que estava guardado em sua mão. Ele então aponta o artefato para a magia, dizendo que o item pode interferir no tempo. Uma mensagem diz que o objeto voltará ao passado, pois os requisitos foram cumpridos. Então uma luz dourada explode, enquanto o tempo começa a ser revertido para o guerreiro. Ele explica que não tinha um poder divino, mas percebeu que poderia roubar o do inimigo. Dessa forma, o caçador usa o relógio para absorver o ataque do mago, que observa espantado. Dmitri fica desesperado e grita perguntando o que diabos o rei imortal estava fazendo. O rapaz diz que vai pegar emprestado o poder divino que o velho tanto se orgulhava. Com um sorriso confiante, o jovem promete que na próxima vez vai esmagar as famílias nobres. Logo em seguida, os ponteiros do relógio começam a girar para trás de forma acelerada. Então uma luz muito forte toma conta do cenário, levando a consciência do caçador junto. Após o clarão, a primeira coisa que ele vê é o teto de um quarto simples e moderno. O protagonista acorda assustado em sua cama, sentindo seu corpo inteiro muito confuso. Ele logo coloca a mão no peito, sentindo seu coração bater rápido enquanto olha ao redor. Mas o guerreiro percebe algo familiar. O lugar era o mesmo com a TV, a geladeira e todos os móveis que ele se lembrava. Sentado na cama, ele olha para o relógio e se pergunta se o seu plano realmente funcionou. Com muita raiva, o rapaz promete que vai fazer o mago Dimet pagar por tudo que aconteceu. Então uma tela azul mostra que o relógio agora está quebrado e não pode ser usado de novo. Mesmo assim, o caçador sorri, pois a sua aposta arriscada no fim das contas deu certo. Ele se lembra que aquele era o dia em que o sistema apareceu há quase 10 anos. Logo uma tela de status mostra seu nome e seu nível, com atributos de iniciante. O sistema então pede para o jovem escolher uma classe inicial entre 3 opções. Ele nota que no começo apenas as classes mais básicas estão liberadas para jogadores. Dessa vez, o rapaz decide que não vai ter pressa e que vai sobreviver a todo
todo custo. Com isso, o protagonista se levanta e coloca uma jaqueta pronto para usar seu conhecimento. O rapaz segue para um grande prédio conhecido como o Mercado de Caçadores de Natsuhabara. Lá dentro, uma funcionária simpática o cumprimenta com um bem-vindo e um sorriso caloroso. A atendente começa a falar dos itens, mas ele a interrompe e pergunta por um anel raro. A vendedora fica claramente confusa com a pergunta do jovem e o olha de forma estranha. Ela diz que aquele item é amaldiçoado, mas o rapaz responde que já sabe e que é o preço. Logo depois, o protagonista caminha pelo mercado depois de ter feito a sua compra na loja. A funcionária ainda pergunta se ele realmente quer comprar mesmo com todos os riscos. Abrindo a caixa, ele sabe que um item amaldiçoado assim não valeria aquele preço todo. Uma tela azul mostra os detalhes do anel da escuridão inferior e sua terrível maldição. Mesmo sabendo da maldição, ele coloca o anel, pois sabe como lidar com aquele problema. Uma aura sombria surge, pois para quem resiste o item concede o poder de necromancia. Com um sorriso maligno, ele sente a energia sombria fluindo pelo seu corpo inteiro. De repente, ele é transportado para um lugar escuro e sombrio como um vazio infinito. Lá dentro, ele encara a maldição do anel de frente, sem demonstrar um pingo de medo. A maldição se manifesta com uma visão dourada do seu arqui-inimigo Demitri, o mago. O protagonista encara a imagem do velho sem se abalar com sua presença imponente. O fantasma do mago o provoca dizendo que ele está abandonado pelas estrelas do céu. A aparição dourada estica a mão para lançar seu poder contra a mente do jovem rapaz. O inimigo diz que mesmo voltando ao passado, ele nunca poderá vencê-lo de verdade. Com isso, um ataque massivo de luz cai sobre o rapaz para destruir seu psicológico. Ele sorri de canto enquanto o sistema bloqueia o ataque mental da maldição do anel. O ataque é repelido por sua habilidade passiva chamada Mente Clara, que o protege. Uma nova mensagem aparece dizendo que ele passou no teste do anel com sucesso. Com a vitória, o cenário escuro começa a se despedaçar ao seu redor. O poder do necromante finalmente desperta e uma chama azul aparece em seu olho. Uma aura sombria o envolve e ele diz que criará um exército para rivalizar com os deuses. O anel que ele usa evolui de raro para épico após ele superar a maldição. Com um sorriso satisfeito, ele agora segura o seu novo anel sombrio no dedo. Nisso, o sistema abre a tela de classes e ele pode escolher entre 4. Ele então toca na opção de necromante, a classe que canaliza poder de almas. Então, uma aura roxa o envolve e o símbolo da classe surge em sua frente. O caçador ganha a habilidade passiva, Guia da Morte, que vai ajudar muito. Satisfeito com seu novo poder, ele diz que começou com o pé direito agora. Mas ao ver a tela de habilidades, ele percebe que só tem 2 por enquanto. A primeira levanta mortos e a segunda serve para controlar ossos à vontade. O rapaz pensa que mesmo com seu conhecimento, ele não pode usar skills fortes. Ele sabe que seguir as regras do sistema não vai o levar ao poder máximo. Se tornar um necromante tão cedo foi bom, mas não será o suficiente para ele. Para derrotar Demiri, ele vai precisar do poder de uma constelação antiga. Com um plano em mente, o jovem pega um avião e viaja para uma ilha distante. Seu destino é o famoso e antigo templo de Cronos, o grande deus do tempo. Lá ficam as constelações que perderam a luz após a derrota para Zeus. Os titãs que aceitaram o resultado ainda podiam agir como divindade. O guerreiro fica de pé em frente a um antigo túmulo de pedra naquele lugar. Ele lembra que o dono do relógio quebrado era um desses deuses caídos. Então chega a hora de encontrar essa tal constelação que está aprisionada. Sem hesitar, ele esmaga o relógio de bolso em cima daquele antigo altar. Uma luz dourada muito forte começa a emanar dos pedaços daquele artefato. Com isso, o chão treme e o cenário ao redor dele se despedaça por completo. O rapaz é levado para um salão enorme com um vitral muito lindo no fundo. Ele olha em volta e uma voz misteriosa pergunta quem está ali no recinto. Uma entidade gigante aparece furiosa perguntando quem ousa o incomodar, mas o caçador apenas sorri de canto, sem mostrar um pingo de medo do deus. Ele então cumprimenta o deus Cronos, o rei destronado de todos os titãs. A divindade do tempo o encara com um olhar sério e cheio de desconfiança. E o jovem continua segurando os restos do relógio. O titã então pergunta se foi o pequeno humano que conseguiu voltar no tempo. Com um sorriso, o rapaz confirma o feito mostrando os restos do relógio. A entidade o elogia, mas questiona por que ele foi despertado de seu sono. Ele lembra que Cronos perdeu tudo para o Olimpo e agora é só um nome esquecido. Com um sorriso maligno, o jovem pergunta se o antigo deus não quer vingança. O deus fica surpreso e, com um olhar sério, pede para o rapaz repetir o que diz. O caçador propõe que o deus se torne sua constelação para conseguir a revanche. Com raiva, Cronos diz que um humano nunca poderia ajudar um deus em sua vingança. O rapaz continua segurando o relógio quebrado em sua mão durante a conversa. Ele revela que já alcançou o rank 9 estrelas sozinho e Zeus está em sua lista. Além disso, todas as 7 grandes famílias nobres também são seus inimigos agora. Destruindo elas, o Olimpo perderia sua influência e Cronos acha a ambição pequena. O deus nota que mesmo regredindo ele, escolheu o caminho de um necromante. O jovem diz que isso pode
pode ser verdade para o deus do tempo, mas não da colheita. Uma imagem antiga mostra que Cronos na verdade governa tanto o tempo e a colheita. Sua foice é o símbolo do ceifador e ambos desafiam a ordem natural do mundo. O Titã fica furioso com a ousadia e manda o humano não ser tão arrogante. O chão daquele lugar sagrado começa a tremer com a fúria da antiga divindade, mas o caçador grita dizendo que aquela não era a hora para se importar com isso. Ele pergunta se o deus vai viver para sempre sem seu nome e seu poder divino. O rapaz continua provocando, dizendo que ele ficaria mais fraco que Olimpo. Nisso ele o convida para recuperar o poder e destruir o Olimpo de uma vez. Em seus pensamentos, o jovem sabe que se o seu plano falhar, ele está ferrado. Com um sorriso, Cronos admite que nunca se esqueceu de seu desejo de vingança. A divindade decide então testar se o garoto pode ser o poder por trás dela. Mudar a natureza divina será um processo de agonia e dor para o rapaz. Se ele aguentar a provação, o deus promete que vai virar sua constelação. O protagonista fica em choque ao perceber que o teste vai começar agora. Com isso, Cronos estende a mão e o nomeia como seu novo santo e representante. O caçador fica pasmo e sem palavras ao ouvir que virou um santo de um deus. Uma aura dourada envolve o corpo do rapaz enquanto ele recebe o poder sagrado da constelação. Mas o poder das trevas e a energia sagrada começa a entrar em um conflito dentro dele. Ele sabe que se desmaiar agora vai perder a sua única chance de ter um deus ao seu lado. Cronos apenas observa o teste de resistência do jovem com um olhar frio e imponente. Mesmo com a dor intensa, o caçador se esforça para não ceder à pressão daquele poder. Com muita determinação, ele se força a aguentar a aprovação divina. Depois de um tempo, vemos o protagonista caminhando pelo chão limpo de um aeroporto. Ele finalmente volta ao Japão, depois de ter concluído a sua viagem com sucesso. Com um sorriso convencido, o rapaz diz que o Japão é o melhor lugar do mundo. Nisso, uma versão pequena de Cronos aparece e pergunta se o mundo mudou muito. O deus flutua em volta do seu novo santo, comentando sobre a passagem do tempo. Uma tela diz que uma nova estrela surgiu no panteão, o ceifador virou o gigante azul. O rapaz provoca o deus dizendo que ele fala muito para quem não pode dar a bênção. Ele pensa que mesmo sem poder os seguidores, a divindade parece bem feliz com isso. O Titã voltou usando o conceito do ceifador, mas precisa de reputação para ter poder. Mesmo assim, depois de uma eternidade preso, é natural ele estar bem animado agora. O deus manda o jovem espalhar seu nome, e o caçador se vê em uma situação única. Ele reflete que a classe santo é a mais forte, e Cronos o transformou em um padre. Sua nova classe é o Santo da Noite Branca, que não tem penalidades para necromancia. Ele também pode converter poder sagrado em espiritual e pode usar drenar vida. O rapaz percebe que usar poder sagrado e de necromante ao mesmo tempo é raro. Ele acha que usar as duas habilidades de uma vez é um poder muito quebrado. O deus diz que um santo é o representante e o jovem entende que tudo foi calculado. A divindade se gaba por ter sido o rei dos deuses e o guerreiro fica pensativo. Com um sorriso, o rapaz decide que o portal de Furujuku é uma boa escolha. O Jardim Antigo é um lugar perfeito para testar todos seus novos poderes. Esses portais que surgiram no mundo conectam a Terra com outras dimensões. Eles são classificados como fluidos e somem quando o chefe da dungeon morre. Mas os portais do tipo fixo existem para sempre, como o Jardim Antigo. O jardim é um portal de uma estrela, então é fácil para caçadores novatos entrarem. Na frente do portal, vários caçadores procuram um grupo para entrar na dungeon. O nosso protagonista apenas observa toda aquela movimentação com um olhar sério. Nisso, um grupo se aproxima dele e o convida para se juntar a eles na missão. Mas o rapaz recusa o convite na mesma hora e segue em frente sozinho para o portal. O caçador que o chamou fica um pouco sem graça, mas entende a sua decisão. Então o membro do grupo questiona se o novato vai ficar bem sozinho lá dentro. A garota do time diz para não se preocuparem, pois a escolha de ir só foi dele. Mas o guerreiro sabe que naquele nível ele consegue se virar bem sozinho. Com isso, ele entra na dungeon e uma tela avisa que ele está no Jardim Antigo. Ele caminha calmamente pela floresta e percebe que o lugar está muito quieto. Logo ele entende que esse é o padrão clássico para algo atacar de surpresa. Com um sorriso no rosto, o jovem percebe que sua primeira presa já está perto. De repente ele olha para cima e vê um monstro pulando em sua direção com tudo. A pequena criatura era um goblin que avança para cima dele com uma adaga. O monstro tenta o acertar com um golpe rápido, mas o rapaz desvia sem dificuldade. O Goblin então solta um grito agudo, enquanto seu corpo brilha com uma aura. O herói usa sua habilidade e converte seu poder espiritual em um poder sagrado. Nisso a tela do sistema mostra todos os detalhes da sua skill drenar a vida. Ele ativa a habilidade e suga a força vital do Goblin que grita de dor. O caçador percebe que usar os dois tipos de poder é bem parecido no fim. Com as mãos no peito do monstro, ele continua a drenar toda a sua energia. Uma aura esverdeada o envolve enquanto ele finaliza sua nova técnica ali. Logo o corpo seco do Goblin cai no chão e seu status base aumentaram. Ele fica animado ao ver que seus atributos sobem ao usar a drenar vida.
Ele então nota que o bônus de subir de nível é de 5 pontos de status. Com isso, matar 25 goblins é o mesmo que ele subir o nível. Após a matança, o pequeno Cronos aparece flutuando ao lado do contratante. A divindade pergunta se ele gostou do poder e o jovem confirma que é incrível. O deus se exibe todo orgulhoso e o rapaz admite que ele estava certo nisso. Agora que tem um corpo, ele se prepara e diz que o show vai começar de verdade. Uma energia verde sai dos olhos do Goblin morto, enquanto o feitiço começa a funcionar. Com um sorriso maligno, ele ativa a skill e manda o corpo atender ao seu chamado. Nisso, uma mão esquelética com uma aura sombria começa a sair de dentro do chão. O corpo do Goblin então começa a levitar lentamente sob o efeito da necromancia. Aos poucos, a criatura se levanta do chão e sua aparência muda por completo. O caçador fica satisfeito ao ver seu novo lacaio de pé e pronto para obedecer. O sistema avisa que a taxa do zumbi é alta e seu status subiram 97%. O monstro agora é um morto-vivo de uma estrela e está pronto para a batalha. Com seu novo servo, ele acredita que pode dar conta do trabalho no jardim sozinho. Então, ele e seu novo companheiro zumbi seguem para o interior da floresta, mas de repente um grupo de 3 goblins surge do meio da mata com armas em mãos. As criaturas logo veem o rapaz com seu lacaio e se preparam para o ataque. O jovem acha a situação perfeita para o teste e manda seu servo avançar no inimigo. O zumbi então dispara em alta velocidade na direção dos outros goblins, sem hesitar. Ele acerta uma mordida em cheio no pescoço de um dos inimigos. Os outros 2 goblins o apunhalam nas costas, mas o zumbi nem sente o ataque. Outro monstro tenta um corte lateral, mas a criatura morta-viva continua de pé. Os goblins ficam assustados e o herói explica que esfaquear um zumbi não o mata. Enquanto isso, ele aproveita a distração e pega um dos goblins pelo pescoço. O rapaz o levanta e usa a drenar vida para absorver sua energia vital. Seu lacaio acerta um chute forte no outro goblin e o joga para bem longe. O zumbi se vira e dá um soco no último monstro que ainda estava em pé. Com selvageria, a criatura morde o pescoço do inimigo sem nenhuma piedade. O guerreiro fica em cima de um corpo e se pergunta se pode drenar sua força. Ele testa a skill e vê que funciona em corpos e seus status aumentam de novo. Com um sorriso confiante, ele decide que agora é hora de acelerar o ritmo. Existe um ditado que diz que derrotar o primeiro inimigo já é meio caminho andado. Em outras palavras, a parte mais difícil é sempre criar o primeiro morto-vivo. O jovem usa sua magia e ordena que todos os outros corpos atendam ao chamado, mas 4 zumbis se levantam com status altos e prontos para obedecer ele. Com um sorriso satisfeito, ele sabe que é isso que ele queria de verdade. Seus novos zumbis avançam e ele confirma que ser necromante é o melhor. As criaturas mortas-vivas logo cercam os outros goblins. Um dos zumbis é esfaqueado, mas ele nem sequer sente o golpe do inimigo. O pequeno goblin fica desesperado ao ver que seu ataque não surtiu efeito. O monstro grita de medo ao encarar a morte de frente pela primeira vez. Nisso, o servo morto-vivo morde o inimigo com selvageria para o finalizar. Cronos aparece e diz que o contratante devia lutar com mais dignidade, mas o rapaz diz que é assim que necromantes lutam, e para ele se acostumar. Ele atinge o limite de 20 mortos-vivos controláveis ao mesmo tempo. Com sua magia, ele se prepara para absorver a energia dos corpos caídos. Então o caçador forma um pequeno exército de zumbis para o ajudar ali. Logo em seguida, ele manda seus lacaios correrem para dentro da floresta. De repente, uma flecha de fogo voa na direção dos monstros de um arqueiro. Um dos goblins é atingido em cheio pelo ataque surpresa e solta um grito. O protagonista para os seus servos e fica em alerta com a nova presença. Ele então manda a pessoa parar de se esconder e aparecer de uma vez só. Aos poucos, os caçadores misteriosos saem de trás das árvores da mata. O grupo que o chamou antes aparece e pergunta quem ele é de verdade. Cronos fica curioso e o rapaz reconhece aquelas pessoas de seu passado. Ele lembra que eles são os famosos caçadores gêmeos da sombra. O jovem revela que foram eles que tentaram o eliminar antes da regressão. A garota se chama Yuka Rendo e ela é uma arqueira muito habilidosa. Já o seu irmão se chama Yuma Rendo e ele é um guerreiro bem forte. O rapaz comenta que eles não parecem tão fortes quanto ele se lembrava. Ele nota que eles ainda são uma estrela e que agora tem um membro a mais. Ele decide não os atacar, pois eles só aceitaram o trabalho no passado. Um dos gêmeos então pergunta se é ele que está controlando o zumbi. O herói sabe que a classe necromante ainda não é muito conhecida por ali. Ele confirma que os mortos-vivos são seus servos e os mostra com orgulho. O rapaz tem uma ideia brilhante ao olhar para o grupo de caçadores. Ele pensa que precisa de carregadores e que eles provavelmente só querem dinheiro. Com isso, ele se aproxima do trio e oferece um trabalho deixando o líder confuso. Ele propõe que eles coletem as pedras mágicas com uma divisão de 80-20. Os 3 caçadores se olham em silêncio, parecendo bem desconfiados daquela proposta. A floresta ao redor deles continua calma, enquanto o grupo discute a oferta. A arqueira e o outro rapaz dizem para o líder não confiar no necromante estranho. O nosso herói apenas observa de longe com calma enquanto espera a decisão deles. Ele acha a discussão deles bem barulhenta e continua esperando a resposta final. O líder do grupo então grita que aceita o acordo, surpreendendo seus companheiros. Mas ele pede em troca
coloca uma divisão de 50% para ser mais justo. O caçador oferece 70-30 como última proposta e o outro aceita a contragosto. O rapaz do time pergunta se o senpai tem certeza de que isso é uma boa ideia. O líder explica que se o cara quisesse, eles já estariam sem vida naquele chão. Ele acredita que seguir o jovem vai render muito mais dinheiro do que o normal. Depois de um tempo de caça, um dos rapazes se sente completamente esgotado. Ele cai no chão pedindo um descanso, pois não aguenta mais coletar tantas pedras. A arqueira também se senta contra uma árvore, dizendo que está em seu limite total. O líder do grupo olha para a montanha de pedras que eles conseguiram juntar. Ele sabia desde o começo que aquele caçador não era um cara qualquer. A matança foi muito além do que ele imaginava, e o necromante limpou tudo. O herói aponta para mais corpos, dizendo que eles são bem lucrativos ali. Cansado, o líder do grupo pergunta se eles não podem fazer uma pequena pausa, mas a caçada continua e seus zumbis eliminam mais um goblin sem piedade. Ele então aponta para outro corpo e manda eles ir até lá para coletar. Com um sorriso, ele diz para não terem pressa, deixando o caçador sem palavras. Os três agora têm certeza de que aquele cara não é um ser humano normal. Depois de um tempo, o jovem diz que parece que eles limparam a área toda. Com a missão cumprida, ele decide que vai dar uma olhada em seus status atuais. Uma tela mostra que todos os seus atributos subiram bastante depois da caçada. Ele fica satisfeito por seu status subiram 212 em 3 horas. Agora que seu nível aumentou, o rapaz segue para o interior da floresta. Já estava na hora de ir atrás do chefe daquela dungeon para finalizar tudo, mas logo um grupo de goblins mais fortes aparece em seu caminho com um xamã. O líder das criaturas diz que um humano tolo finalmente chegou em seu domínio. O protagonista debocha dizendo que um goblin idiota se acha o rei do lugar. A caçadora o avisa que ele é o chefe do sul e que é melhor não o provocar. Com o olho brilhando, o monstro manda seus servos trazerem um humano ajoelhado. A horda de goblins avança com tudo e o chefe manda eles devorarem o rapaz. Mas o jovem se mantém calmo, pois seu exército de zumbis está pronto para agir. Um dos lacaios mortos-vivos avança, mas acaba sendo surpreendido pelo inimigo. O monstro então consegue esfaquear o zumbi em um ataque rápido e certeiro. O golpe atravessa o corpo do servo, que jorra muito sangue para todo lado. O sistema avisa que o número de familiares ativos diminuiu para 19. Com um olhar frio, o necromante manda o corpo caído atender ao seu chamado. Uma mão esquelética logo sai de dentro do Goblin, que acabou de ser derrotado. O novo zumbi se levanta e o seu número de lacaios volta para 20 de novo. O recém-criado morto-vivo então ataca seus antigos companheiros de horda. Sem hesitar, ele morde o pescoço de outro Goblin em uma cena bem selvagem. O grupo fica chocado ao ver que ele transforma os corpos em seu servo. O xamã se prepara para usar suas magias e pega um item em sua cintura. Ele levanta um cajado de caveira e começa a conjurar um feitiço poderoso. Nisso, o monstro bate o cajado no chão e um tótem de valor inspira os goblins. As criaturas ficam mais fortes e seus olhos brilham com um poder vermelho. O chefe se gaba, dizendo que seu tótem enfraquece inimigos e fortalece aliados. Mas um zumbi quebra o tótem e o rapaz pergunta o que era aquilo no chão. O monstro se vira em choque, sem acreditar no que acabou de acontecer. Com muita raiva, ele grita que um mero humano destruiu seu tótem sagrado. Nesse momento, os zumbis do caçador colocam vários cajados no chão. Uma das criaturas então usa o cajado para atacar outro goblin com força. O zumbi do herói então impede o ataque do outro monstro com o cajado de osso. O monstro fica surpreso, pois não esperava que seu golpe fosse separado. Com um sorriso, o rapaz debocha do xamã e pergunta se ele está frustrado. O chefe dos goblins fica furioso e segura seu cajado de osso com mais força. Ele então ativa a maldição da loucura e uma aura vermelha surge no local. O feitiço afeta o trio de caçadores que sentem uma forte dor de cabeça. Com isso, os goblins ficam mais fortes e seus atributos aumentam em 50. Os monstros agora mais fortes atacam os zumbis e um deles logo é derrotado. A horda de goblins continua o massacre e o número de servos vai diminuindo. Em pouco tempo, o exército do rapaz é reduzido para apenas 10 zumbis. Logo o chão fica cheio de corpos de mortos-vivos e só sobram 8 deles. O jovem percebe que o cajado era a carta na manga daquele chefe Goblin. O xamã se gaba dizendo que seu cajado é feito dos rancores de Goblin, mas o rapaz nota um detalhe importante e percebe que a arma é feita de osso. Com um sorriso, ele entende que a vitória agora será muito mais fácil. Ele então ativa sua habilidade de controle de ossos para virar o jogo. O chefe fica confuso, pois seu cajado começa a tremer sem nenhum motivo. Logo em seguida, a arma é arrancada de suas mãos com uma força invisível. O herói agora segura a arma do chefe e a maldição é interrompida no local. O monstro fica em choque e pergunta o que diabos a humana acabou de fazer. Com a quebra da maldição, os goblins ficam mais fracos de repente. Ele então usa o controle de ossos para manipular a caveira do cajado. O rapaz nota que a velocidade de reação é melhor por causa dos rancores. Com um sorriso, ele diz que o monstro pode pegar a sua arma de volta. Nisso ele joga o cajado com tudo na direção do chefe, que se assusta. A criatura fica paralisada de medo sem conseguir reagir ao ataque. O cajado então atravessa o peito do goblin. O monstro olha para baixo e vê a caveira de sua arma em seu peito.
Ele cai no chão sem vida e o jovem usa drenar a vida em seu corpo. Como era um chefe, o poder que ele absorve é muito maior que o normal. De repente, o protagonista se vira com um olhar um pouco surpreso com algo. Nisso, o grupo de caçadores encara o rapaz de volta sem entender nada. Ele então se ajoelha e começa a coletar o sangue do chefe Goblin em um frasco. Ele se esqueceu que a drenar a vida quase usou todo o sangue do monstro caído. Com isso, ele deixa a limpeza com o trio, e o líder concorda meio hesitante. Os caçadores olham para o campo cheio de corpos sem acreditar naquilo tudo. Logo a cena muda e voltamos para o cenário de uma cidade bem moderna. Então o pé do rapaz finalmente sai de dentro do portal azul brilhante. Ele agora está de volta ao mundo real, após terminar sua missão na dungeon. O trio o segue para fora, parecendo exausto e carregando uma mochila enorme. A multidão fica chocada com a quantidade de pedras e duvida que foram só os 4. O jovem parabeniza o trio e sugere vender as pedras em uma loja de Natsuhabara, mas o líder diz que para um preço justo, é melhor eles mesmos venderem o material. O herói questiona se pode confiar em pessoas que ele acabou de conhecer hoje. O grupo fica chateado, mas ele diz que era só uma brincadeira para os provocar. Ele então pergunta quanto eles acham que vão ganhar, e a resposta é 6 milhões. Nesse momento, o rapaz pega o cajado de caveira que estava na mochila deles. Ele comenta que a arma provavelmente vai ser barata, e o líder não entende. O cajado é amaldiçoado, e só para padres dando poder espiritual e confusão. O jovem explica que padres não podem usar poder espiritual, então é inútil para eles. Com isso, ele decide que vai ficar com o cajado, e o líder fica bem surpreso. O rapaz confirma e pede para descontarem o valor na hora de acertar as contas. Mas o líder recusa, pois eles nunca teriam pego o item sozinhos de qualquer forma. O herói pergunta se os outros dois concordam, e eles dizem que seguem o líder. Com um sorriso, ele pensa que é exatamente isso que ele gosta naquele time. Ele combina de entrar na dungeon de novo e o grupo aceita, com animação. No dia seguinte, eles entram novamente no jardim antigo para mais uma caçada. O protagonista observa seu zumbi derrotar mais um goblin com facilidade. Com um olhar sério, ele se vira para o grupo e pergunta se eles ainda aguentam. O trio está caído no chão de exaustão, cercado de corpos e pedras mágicas. O líder do grupo diz que não aguenta mais e que suas bolsas já estão cheias. Então o rapaz diz para eles irem na frente e o caçador concorda aliviado. O protagonista, agora sozinho, continua a dar pela floresta com seu exército. Cronos o questiona por que ele os mandou de volta e ele pergunta se foi óbvio. Ele explica que não quer que ninguém veja o que vai acontecer a partir dali. Com isso, ele segue para a parte norte do jardim antigo, um lugar mais sombrio. A vegetação ali é mais densa e o clima é bem mais pesado que no resto do portal. De repente, alguns olhos vermelhos brilham no meio dos arbustos daquela mata. Uma horda de homens, sapo com lanças, pula na direção do rapaz para atacar. Ele então manda seu exército de zumbis avançar. Um dos lacaios morde um dos homens sapo com força e o enche de veneno. Outro monstro olha chocado para seu companheiro caído e se distrai por um momento. Um zumbi apoia ela por trás, mas o homem sapo consegue revidar o ataque. O número de servos começa a diminuir, pois as criaturas são bem mais fortes. Os homens sapos se mostram adversários bem difíceis e dão trabalho para o zumbi. O herói entende que eles têm status maiores que os goblins, então faz sentido. Ele então usa o controle de poção e lança seu cajado de osso com magia. O item acerta um dos homens sapo e uma tela de sistema logo se abre. A criatura fica com o corpo todo oleoso e sorri de forma bem nojenta. O rapaz fica um pouco incomodado com a reação estranha do monstro sapo. Nisso ele acerta um chute poderoso no inimigo para testar sua nova habilidade. O cajado aumenta o dano de perfuração com poder espiritual infundido nele. Com isso, o jovem se prepara para finalizar o resto dos inimigos ali. Ele usa o controle de ossos para lançar várias estacas nos homens sapos. Ele percebe que mover o cajado e criar zumbis consome muito poder espiritual. Com a morte dos sapos, ele se prepara para usar sua necromancia nos corpos. Ele sente um pouco de cansaço, mas sabe que ainda consegue aguentar o tranco. Logo em seguida, um enorme exército de homens sapo mortos-vivos se levanta. Um dos novos lacaios acerta um soco em um monstro que ainda estava de pé. Com isso, uma tela de sistema avisa que o rapaz subiu para o nível 6. Com um sorriso, ele diz que logo voltará ao seu estado pré-regressão. Ele avisa que o rei feiticeiro pode esperar, pois ele vai acabar com ele logo. Seu objetivo agora é a área secreta no meio daquelas antigas ruínas. Com seu exército e Cronos, ele caminha para o centro daquele lugar místico. Ele então pega o coração de um homem-sapo que ele guardou antes da luta. Cronos pergunta o que ele vai fazer, mas o jovem manda ele ficar quieto. Nisso, ele derrama o sangue do Shaman Goblin sobre o coração do monstro. Com o ritual, o coração começa a brilhar com uma forte luz esverdeada. Segurando o item mágico, ele se prepara para o que está prestes a acontecer. Com um sorriso maligno, ele diz que vai acessar uma área secreta do portal. O sistema avisa que o segredo foi descoberto e ele vai para outro local. Logo em seguida, o caçador é levado por uma arena de testes antiga. Ele para no meio da arena de terra e observa o lugar com atenção.
O rapaz lembra que achou o lugar antes, mas não conseguiu entrar na época. Com seus servos, ele se aproxima do portal de luz no centro da arena. De repente, uma pata gigante com garras afiadas sai de dentro do portal. O jovem fica um pouco surpreso com o que acabou de sair daquele portal. Nisso, uma tela avisa que o teste só permite a entrada de uma pessoa ali. O sistema pede que ele prove seu valor e o rapaz se prepara para o teste. Um draconiano gigante surge e o sistema diz que o limite de tempo é 10 minutos. Aquele lugar foi criado para que as constelações escolhessem caçadores. Soldados de elite do exército do dragão foram colocados nos testes ali. Cronos duvida que seu contratado vai durar sequer 10 segundos no teste. O deus sugere procurar um novo santo e o jovem fica bem irritado com isso. Ele diz que mesmo sendo um draconiano, ele deve estar no nível de uma estrela. A criatura então pisa com força no chão, se preparando para o combate. O monstro encara o caçador e seu pequeno exército de homem-sapo. O rapaz pede um momento para modificar seus lacaios, deixando a criatura confusa. Ele brinca que até os vilões esperam o herói se transformar antes da luta. Seus servos mortos-vivos ficam assustados com a modificação que ele faz. O sistema informa que os mortos-vivos foram modificados com sucesso usando sangue da praga. Eles agora são zumbis da praga e podem ser gerados de novo se as condições forem certas. Cronos fica chocado com a ação e o jovem se gaba de já ter sido um necromante de 9 estrelas. Com um sorriso ele diz que está pronto para o combate e manda o inimigo vir com tudo. O draconiano então encara o exército de sapos com um olhar cheio de fúria e desprezo. Sem perder tempo, a criatura avança com uma velocidade impressionante para o ataque. Os novos zumbis então pulam no ar para interceptar um monstro gigante no caminho. As criaturas da praga logo cercam o draconiano em um ataque coordenado. Eles se agarram no corpo do inimigo e a fera solta um rugido de dor e raiva. Um dos lacaios morde o ombro do monstro com força para o encher de veneno. Mesmo com os servos, o atacando gigante continua de pé sem mostrar fraqueza. Com um soco poderoso, ele explode dos zumbis em uma nuvem de sangue verde. O sistema avisa que ele foi afetado pelo ácido venenoso de nível 12 do zumbi. O rapaz explica que converteu o status de força do sapo em um veneno poderoso. A criatura fica furiosa e começa a esmagar todos os outros lacaios com brutalidade. Com uma pisada forte, o chão da arena se racha com o poder daquele golpe. A fera solta um rugido ensurdecedor e corre na direção do caçador. O jovem elogia a resistência do monstro e usa o poder espiritual em seu cajado. Nisso, ele cria um escudo de energia para se proteger do ataque do draconiano. Ele nota que mesmo com o veneno, a força do inimigo ainda é muito absurda. O escudo se quebra e o rapaz é jogado para longe com o impacto daquele golpe. Com um rugido vitorioso, a fera se prepara para dar o golpe final no caçador, mas o jovem ativa o controle de Oz e a caveira do cajado brilha. Com poder, o cajado voa em alta velocidade e perfura a lateral do corpo do monstro. A criatura gigante grita de dor ao ser atingida em cheio pelo ataque surpresa. Aproveitando a distração, ele manda seus zumbis restantes atacarem de uma vez. Os lacaios avançam e mordem o corpo do draconiano que está ferido e distraído. O monstro ruge de raiva e dor, enquanto os zumbis continuam a o envenenar. Logo o corpo do gigante fica todo preto por causa do veneno dos homens-sapo. Mesmo envenenado, ele ainda consegue esmagar um dos zumbis com a sua força. O draconiano então esmaga outro zumbi com suas garras afiadas sem piedade. Com um sorriso, o rapaz diz que a luta foi boa, mas que agora chegou ao fim. Ajoelhado no chão, o gigante solta um último rugido de dor e desespero. O cajado de caveira então é puxado para fora do corpo da criatura gigante. O herói pega sua arma de volta enquanto observa o monstro caído no chão. Ele se aproxima lentamente do inimigo derrotado para finalizar o combate. Com um gesto, ele se prepara para usar uma de suas habilidades mais fortes. Ele ativa o drenar vida e absorve a energia restante do monstro gigante. A criatura cai sem vida e o sistema avisa que o teste foi concluído com sucesso. Cronos elogia a vitória e o rapaz diz que ele nunca esteve em perigo ali. Com isso, ele ganha a marca da resistência como recompensa pelo teste. Ele sorri satisfeito, pois a nova marca passiva é um poder de alto nível. O jovem olha para o corpo e diz que a recompensa real é outra coisa ali. Cronos pergunta o que ele vai fazer e o rapaz se prepara para usar magia. Ele pensa que para criar um bom morto-vivo, ele vai precisar de ferramentas. A cena muda e agora estamos na cidade de Saitama em um dia ensolarado. O caçador para em frente a um galpão antigo com olhar determinado. Ele comenta que o lugar não mudou nada desde antes de sua regressão. De repente, uma explosão de fogo acontece dentro do galpão, assustando ele. O rapaz tosse um pouco com a fumaça e diz que nem isso mudou no fim. Nisso, um jovem de cabelo claro também tosse do outro lado da fumaça. Com um sorriso no rosto, o necromante sabe que encontrou a pessoa certa e o jovem alquimista sai da fumaça sem entender o que está acontecendo ali. Ele é Kenya Shinyane, o maior alquimista de todo o Japão naquele tempo. O herói se aproxima e pergunta se o rapaz tem um momento para conversar. Ele se apresenta como Ryoga e pede para usar as ferramentas de alquimia. O alquimista fica visivelmente irritado com o pedido repentino do estranho, mas o rapaz diz que não será um ganha-ganha se ele só pegar emprestado.
Ele revela que sabe da pesquisa sobre a poção de cura de grau médio. Com isso, ele se oferece para ajudar, deixando o alquimista muito confuso. Dentro do laboratório, vemos vários equipamentos e tubos de ensaio colorido. Em cima de uma mesa tem um grande caldeirão de alquimia, todo detalhado. O alquimista fica chocado e se pergunta como ele estabilizou a poção. O herói explica que ele só descobriria isso sozinho em alguns anos. Com um sorriso, ele pega um bisturi e pergunta se o outro quer testar. Sem hesitar, o rapaz corta o próprio braço com a lâmina afiada. Logo em seguida, ele derrama o líquido vermelho da poção em seu corte. A ferida se cura na hora e ele mostra o braço curado, todo convencido. Com um sorriso, o alquimista fica maravilhado com o poder daquela poção. Ele pergunta se aquilo deu certo mesmo e elogia o resultado incrível. O jovem cientista tenta pegar o tubo de ensaio para o analisar melhor, mas o necromante puxa o item para longe dele com um sorriso de canto. Ele pergunta se o outro está curioso sobre a fórmula e ele logo confirma. Com um olhar maligno, o rapaz pede para o outro o ajudar com um favor. Ele propõe que eles trabalhem juntos e que vai o ensinar novas receitas. Em troca, a divisão dos lucros será de 60-40 para o rapaz. O alquimista pensa que o outro já caiu em sua armadilha, como ele previu. Com um sorriso maligno, o jovem diz que agora ele é seu novo parceiro. Nisso, o anel em sua mão brilha e ele se prepara para usar a necromancia. O corpo do draconiano gigante aparece deitado no chão do laboratório. O cientista fica em choque e pergunta o que diabos é aquela coisa ali. O rapaz explica que vai processar o corpo, pois ele é um necromante. Ele então convida o outro para o ajudar no processo de criação do zumbi, mas o alquimista recusa, pois eles ainda não assinaram nenhum contrato. Ele o deixa usar o espaço e o necromante concorda com um olhar de deboche. O jovem explica que a desconfiança do outro é normal por causa do passado. Ele teve o crédito de seu trabalho roubado e foi forçado a se demitir. A divindade reclama da traição e o rapaz diz que os deuses são iguais. Ele diz que o outro hesita, pois ainda não viu do que ele é capaz de verdade. Com isso, ele oferece ajuda para o outro ver o seu poder com os próprios olhos. Com um olhar sério, o jovem alquimista encara o necromante de volta. Ele então concorda com a proposta e entrega uma de suas ferramentas. O herói pede para ele derreter 5 pedras de mana na proporção certa. Logo o rapaz entrega o líquido pronto e o outro se surpreende com a rapidez. O necromante elogia o talento e o outro se pergunta o que ele vai fazer. Com o líquido em mãos, ele o derrama sobre o corpo do draconiano no chão. Ele explica que grava fórmulas e maldições nos ossos para melhorar o zumbi. Para isso, ele precisa repetir o processo de colocar as camadas várias vezes. Os dois então começam a trabalhar duro e sem parar no corpo do monstro. O alquimista grita exausto enquanto continua a moer os itens sem descanso. Depois de um tempo, o caçador diz que o longo processo finalmente acabou. Ele se espreguiça e o outro grita que na verdade se passaram 3 dias. O cientista se pergunta quem diabos é aquele cara com tanto poder e fôlego. Mesmo sendo uma estrela, ele moveu o coração de um corpo só com sua mana. Ele entende que o rapaz desafia a lógica, mas sua habilidade... O protagonista se vira e repete a proposta de 60-40. O alquimista então aceita a oferta inicial do caçador sem hesitar mais. Ele explica que sozinho levaria 2 anos para terminar a poção de cura. Mas com a ajuda do rapaz a história é outra e ele decide cooperar então. Com um sorriso de canto, o necromante fica satisfeito com o resultado. Ele diz que espera muito de seu novo alquimista, escravo e parceiro. Agora ele precisa de uma alma para servir de núcleo para o dragão morto. Com um plano em mente, o jovem pega seu celular e faz uma ligação. Ele pergunta se o grupo recebeu o dinheiro e oferece um novo trabalho. A cena muda e agora estamos em uma floresta perto da fronteira. De repente, o grupo de novatos aparece e pergunta se ele o chamou ali. O caçador manda eles o seguirem e o trio concorda com a ordem na hora. Eles andam pela mata e um deles diz que o lugar é perigoso e cheio de monstros. O herói diz que só queria prestar respeito a um velho conhecido seu. Com um olhar atento, ele procura por algo no meio das árvores da floresta. O grupo continua a seguir o caçador pela mata alta com muita cautela. De repente, o protagonista para de andar e percebe algo estranho no ar. Logo em seguida, eles avistam um orc solitário de guarda em uma clareira. O trio avisa que a criatura é de 2 estrelas e que é muito perigoso, mas ele decide testar o desempenho de sua nova arma de osso processado. Com isso, ele ativa o controle de ossos e a arma lança uma lâmina de energia. O osso de carne e sal libera uma aura sombria e um poder assustador. O orc então reage e lança sua lança com toda a força na direção dele. A lança voa em alta velocidade para interceptar o ataque do necromante. Com um sorriso, ele entende que a lança não vai parar o seu golpe mágico. Ele debocha dizendo que para o azar do monstro, o ataque não vai errar. A lâmina de osso então quebra a ponta da lança com uma força absurda. O golpe acerta o ombro do orc, que grita de dor com o impacto do ataque. O rapaz diz que mirou no coração, mas que a criatura tem uma boa resistência. O monstro então arranca um pedaço da arma de seu ombro. Com muita raiva,
Mesmo ferido, a criatura tenta usar o resto da lança para atacar o rapaz. Ele avança com tudo para cima do caçador, em uma última tentativa desesperada. Mas o protagonista fica parado, esperando o momento certo de contra-atacar. De repente, uma grande explosão de fogo atinge o monstro em cheio. O líder do grupo se protege com um escudo e o herói elogia o tempo dele. Com o olho brilhando, ele se prepara para usar sua magia de novo no inimigo. Ele então pergunta que tal 3 em vez de 1 e ativa o controle de osso. 3 tentáculos de osso logo prendem o corpo do orc, que está ferido. As estacas perfuram o monstro em vários lugares, o finalizando de vez. Com a criatura derrotada, os dois observam o corpo caído no chão da mata. O líder do grupo fica em choque sem acreditar que ele derrotou o orc. O rapaz manda eles não ficarem parados, pois o trabalho de verdade começa agora. O líder pergunta se ele tem certeza de que esse é o caminho certo para ir. Ele confirma e seu novo lacaio, Orc Zumbi, se levanta atrás dele para o seguir. O rapaz explica que a pessoa que ele procura está naquela vila de orc. Ao longe, eles avistam uma grande vila com vários guardas. O líder pergunta se ele tem certeza, pois achou que iam prestar seus respeitos. O necromante confirma com um sim, enquanto seu novo servo orc fica ao seu lado. Ele explica que a pessoa que procuram está no assentamento dos monstros ali. Com um sorriso maligno, o jovem diz que eles podem fazer um dinheiro extra nisso. O trio de caçadores fica completamente chocado com a proposta do rapaz. Com o tempo passando, o sol começa a se pôr no horizonte daquela floresta. Um dos orcs que atacou o grupo acaba caindo sem vida no meio da mata. O protagonista então sobe para o nível 13, mas o sistema avisa que o limite de absorção para aquela raça. Ele pensa que já imaginava que a sua habilidade não seria infinita assim. Com isso, o caçador decide que por aquele dia, a caçada já tinha acabado. De volta ao acampamento, ele chama uma das caçadoras para conversar. Ele então pergunta se ela já está pronta, pois se passaram 3 longos dias. Logo a noite chega e a lua cheia ilumina o céu da floresta escura. Dentro da barraca, o líder diz que os status subiram e atacarão amanhã. Do lado de fora, o trio concorda e o líder pede para a garota ficar de vigia. Eles se despedem e o exército de orcs zumbis do rapaz fica de guarda ali. 2 dos novos lacaios ficam em posição de alerta para proteger o acampamento. Nisso, os 3 caçadores dormem tranquilamente enquanto o herói está longe. O protagonista está sentado em uma rocha observando o céu estrelado sozinho. Ele finalmente subiu de nível e quer ver o conhecimento que desbloqueou. Com isso, o sistema o leva para a biblioteca do antigo Mestre da Morte. Lá dentro, ele se aproxima de um dos livros para pegar as informações, mas o acesso é negado e ele precisa do nível 45 para ler. Ele fica irritado, pois só pode acessar os guias de necromante iniciante. Com um suspiro, ele pensa que aquilo ainda é melhor do que não ter nada. O rapaz então se senta no chão e começa a ler um dos livros disponíveis. Com muita atenção, ele analisa cada página daquele antigo livro de magia. Seus olhos brilham com foco total enquanto ele absorve o conhecimento. Ao amanhecer, o sistema avisa que uma nova habilidade foi aprendida por ele. No dia seguinte, um dos caçadores do trio acorda de forma bem preguiçosa e sonolenta, mas ele logo abre os olhos assustado com algo que o surpreende de repente. Nisso, um dos orcs zumbis do protagonista o encara de perto com seus olhos brilhantes. O rapaz toma um susto e pula para trás, enquanto o herói o manda acordar de uma vez. O líder do grupo questiona o susto, mas nota que o monstro parece diferente hoje. Com um sorriso, o jovem diz que apenas fez algumas pequenas melhorias em seus servos. Seu exército agora é de zumbis blindados com poder e durabilidade muito maiores que antes. A nova skill cria armaduras de osso e permite manipular a carne dos mortos-vivos. Com seus novos lacaios, ele diz que está na hora de ir para o assentamento dos orcs. O sol começa a se pôr no horizonte, enquanto o grupo se prepara para a grande invasão. Com isso, a equipe de caçadores avança com o exército de zumbis para a vila inimiga. Eles finalmente chegam no assentamento dos orcs, que parece uma grande fortaleza. De cima da torre, um dos guardas logo avista o grupo e soa o alarme de invasão. Vários orcs com lanças se reúnem dentro dos portões prontos para defender o lugar, mas o necromante estende a mão e se prepara para usar o seu controle de ossos ali. Nisso, uma forte explosão de energia quebra o portão de madeira em vários pedaços. Os guardas que estavam ali são jogados para longe com a força daquele ataque mágico. Com um sorriso, ele segura uma lança de osso e manda os monstros pararem com o barulho. De repente, um orc gigante com um machado surge de dentro da fumaça da explosão. A criatura solta um rugido furioso, enquanto se prepara para atacar o grupo de invasores. De cima dos muros, vários arqueiros orcs aparecem e preparam seus arcos para atirar. Uma chuva de flechas então é disparada na direção dos caçadores, sem nenhuma piedade. O líder do grupo então usa um escudo de energia para proteger a todos do ataque. A arqueira do time também se prepara e sua besta começa a brilhar com chamas. Ela então dispara uma flecha de fogo que se multiplica e atinge vários inimigos. Um dos monstros é atingido em cheio no peito e grita de dor com um ataque flamejante. O herói sorri com Cronos ao lado e diz que não foi nada mal, pois estão só começando. Com isso, uma horda de orcs corre com tudo para cima dos invasores para os esmagar. Então o jovem manda seu exército de zumbis blindados avançar para o combate. Um de seus lacaios dispara e acerta um soco poderoso no rosto de um dos inimigos. Nisso, os
zumbi dispara um raio de energia azul que atinge um dos monstros em cheio. Com um sorriso, ele acha o resultado melhor que o esperado e diz que valeu a pena ler. Os outros orcs ficam completamente apavorados ao ver o poder de seus novos inimigos, mas o rapaz avisa que aquilo foi apenas o começo da verdadeira batalha. A horda de orcs então avança com tudo para cima dos zumbis do necromante. Um dos lacaios defende o golpe de um orc com seu escudo de osso reforçado. O monstro então acerta um golpe poderoso na armadura do zumbi com seu machado. Com isso, o sistema avisa que a armadura foi danificada e sua defesa diminuiu. Ele então usa sua magia e se prepara para consertar a armadura do seu servo. Nisso, a armadura do zumbi é reparada e sua durabilidade aumenta de novo. Logo em seguida, ele usa a ondulação de carne para prender os inimigos no chão. A carne então perfura o peito de um dos orcs, que não esperava pelo ataque. Os outros orcs começam a comer a carne que está no chão e em seus corpos. O líder do grupo observa tudo e fica chocado com a estratégia inteligente do rapaz. Ele percebe que o gerenciamento de habilidades do jovem está em outro nível. A carne dos zumbis gruda nos pés dos orcs e os impede de se moverem dali. Com os inimigos presos, os zumbis se afastam para esperar o próximo passo. O chefe orc gigante fica furioso ao ver seus servos sendo derrotados facilmente. Ele então começa a liberar uma aura vermelha e seu corpo começa a mudar. O sistema avisa que o modo Berserk foi ativado e o nível de perigo é crítico. Com um sorriso, o herói diz que finalmente o chefe orc ficou sério de verdade. O chefe orc libera uma fúria insana e seu corpo incha com poder vermelho. O sistema avisa que o modo Berserk foi ativado e o perigo evoluiu para um nível especial, mas o caçador sorri pois já estava cansado de esperar o monstro lutar a sério. Com um grito de guerra, a criatura gira seu machado com toda a força para atacar. O golpe é tão poderoso que corta o ar e avança na direção do jovem. Sem se abalar, ele estende a mão e ativa sua habilidade de controle de osso. Com isso, enormes estacas de osso saem do chão para parar o ataque do inimigo. O monstro então é perfurado por várias estacas que atravessam seu corpo. A criatura gigante então cai de joelhos completamente imobilizada. Ele percebe que os ossos estão tomando conta de seu corpo e tenta resistir. Com um sorriso maligno, o jovem diz que não adianta e o poder espiritual é consumido. O monstro grita de agonia enquanto a magia sombria toma conta de todo seu corpo. Ele avisa para não ser pessimista, pois o consumo de poder sobe para 40%. O rapaz pensa que usar 6 ossos de uma vez gasta um poder espiritual absurdo. Nisso ele sabe que se um osso sair, o monstro vai se mover e pensa em acertar o coração. Com isso, o caçador decide usar o controle de ossos de novo para o ataque final. Seu poder espiritual chega a 68 e uma lança de osso acerta o orc. Com o golpe certeiro no peito, o monstro finalmente cai no chão derrotado e sem vida. O rapaz fica ofegante, pois a luta consumiu quase toda a sua energia espiritual. Ele então estende a mão e ativa o drenar a vida para recuperar suas forças de novo. Uma aura branca o envolve e seu poder espiritual se recupera em 74. Com um sorriso confiante, ele se sente renovado e pronto para a próxima batalha. Os outros orcs veem o seu chefe caído e ficam paralisados de puro medo da cena. Um deles grita para todos correrem e a horda inteira começa a fugir da vila. Mas o jovem não deixaria eles escaparem e seu olho brilha com uma luz verde. Ele ativa a ondulação de carne e prende os pés dos monstros que corriam dali. Com os pés presos, as criaturas tropeçam e caem umas por cima das outras no chão. Logo, todos os orcs que tentaram fugir estão caídos e imobilizados no campo. Com um sorriso, ele usa a necromancia e levanta um novo exército de orcs blindados. E assim o chefe orc, que antes era tão temido agora, é só mais um corpo no chão. O trio de caçadores olha para os corpos e se pergunta quanto dinheiro vão ganhar com isso. Mas o jovem pega o machado do chefe e diz que aquele é o verdadeiro prêmio da missão. Uma tela mostra que a arma é um machado de sangue raro que fica mais forte com sangue. Com um sorriso, ele diz que valeu a pena ter conquistado a vila dos orcs no fim. Ele então entrega a arma para o líder do grupo e deixa a coleta com eles agora. O caçador concorda e diz para o rapaz ir descansar enquanto eles cuidam de tudo. Com isso, o protagonista se afasta do grupo e segue para outro lugar da floresta. Ele para em frente a uma árvore antiga e diz que finalmente encontrou o que queria. O rapaz então chama a pessoa escondida e pede para ela sair para conversarem, mas a árvore gigante continua em silêncio e não dá nenhuma resposta para o jovem. Com um suspiro, ele pega um osso de sua bolsa e se prepara para usar a força. Ele sorri de forma maligna enquanto o osso em sua mão brilha, com chamas. Com o olho brilhando, ele se prepara para acertar a árvore com o osso mágico. Ele então ataca a árvore com tudo e uma aura verde envolve o seu golpe poderoso. Nisso, uma energia sombria explode e ele se pergunta se precisa ser agressivo com todos. Uma figura de sombras com olhos vermelhos surge e pergunta quem ousa o perturbar. Com um sorriso, o jovem diz que está feliz em finalmente o conhecer de verdade. Ele o chama de Sorakashiwagi, o famoso lutador mágico, e a alma se surpreende. A assombração pergunta como o rapaz sabe o seu nome e o encara com desconfiança.
O caçador diz que sabe que ele parou uma onda de monstros há 35 anos. Um cenotafio de pedra surge como uma lembrança dos feitos daquele antigo herói. Sora foi um guerreiro poderoso que tinha os talentos de um mago e um lutador. A alma então sorri e diz que pelo visto sua morte não foi totalmente em vão, mas o jovem comenta que nem todos tiveram a sorte de deixar o nome para trás. O fantasma fica sério e pergunta o que o rapaz quer dizer com aquela afirmação. Ele pergunta se a alma lembra de Naruhito, o submestre de uma antiga guilda. Uma cena mostra uma vila inteira sendo consumida por um incêndio gigantesco. Um homem no rádio pedia por reforços de forma desesperada no meio do caos. Ele avisava que ainda existiam civis no distrito agrícola, cercados por monstros. O homem então gritava o seu próprio nome no rádio em um último pedido de ajuda. Ele grita desesperado que é impossível e pede por reforços para o ajudar ali. Mas o rádio responde que o reforço não está disponível e que não podem dar suporte. O homem fica em silêncio por um momento com um olhar de pura descrença e tristeza. Ele entende que foram usados como iscas para os outros fugirem pelo portão norte. Uma voz no rádio confirma que graças a eles a força principal conseguiu escapar. O guerreiro fica furioso pois foram enviados sabendo que tinham civis no local. A voz do outro lado então pede para que ele não seja tão pessimista com a situação. O traidor diz que a honra de parar a onda de monstros agora pertence ao sobrevivente. Com muita raiva, o homem quebra o rádio no chão, pois se viver você é um herói. O monstro então pula na direção de um civil caído para o finalizar de vez, mas o guerreiro usa uma magia sombria e salva a pessoa do ataque da criatura. Ele então continua a lutar para abrir caminho no meio daquele caos e fogo. O homem manda seus homens protegerem os civis e escaparem daquele lugar. Seus companheiros hesitam por um momento, parecendo bem preocupados com ele. Ele então grita com raiva dizendo que aquilo era uma ordem, e para irem logo, a alma explica que o homem que o mandou para a morte virou um grande herói. Com isso, todos os registros relacionados a ele foram completamente apagados da história. O protagonista diz que é trágico, pois quem morreu teve a sua glória roubada. A assombração fica furiosa e manda o jovem parar de enrolar e ir direto ao ponto. Com um sorriso de canto, o rapaz oferece ajuda para a vingança do antigo herói. O fantasma o encara com seus olhos vermelhos brilhando com ódio e desconfiança. O jovem propõe que eles formem um contrato para ele virar um morto-vivo poderoso. A alma do guerreiro antigo continua encarando em silêncio e com muita raiva. O necromante repete a proposta e o convida para se juntar a ele. Nisso, o anel em sua mão brilha com uma forte energia de necromancia esverdeada. Ele mostra o corpo do draconiano e diz que já preparou um recipiente para a alma. O fantasma olha para o corpo do monstro parecendo bem pensativo com a proposta. A alma admite que naquele estado nem tinha considerado se vingar de seus inimigos. Ele então aceita a proposta, mas diz que tem uma condição para fechar o acordo. O antigo herói avisa que vai recusar qualquer ato que machuque pessoas inocentes. O rapaz pensa que a condição é a mesma de antes e que o coração do herói não mudou. Como esperado de um verdadeiro herói, ele pensa com um sorriso de admiração. Com isso, o jovem concorda com a condição e promete que não vai quebrar o acordo. A alma então aceita a proposta e diz que vai se tornar o seu servo morto-vivo. O sistema avisa que ele adquiriu a posse do espírito preso à terra Sokukachiwagi. Ele lembra que antes da regressão transformou a alma em um cavaleiro do inferno. Nisso, o jovem se pergunta o que teria acontecido se desse um corpo forte desde o início. Cronos elogia o corpo do draconiano e diz que aquela é uma verdadeira obra-prima. Uma tela mostra os status do novo servo, que agora é um dragão Eldritch incompleto. O rapaz fica animado pois o traço de lutador mágico não existia no Cavaleiro Esqueleto. A tela explica que o traço combina as aptidões de um mago e um artista marcial. Ele então pergunta para o novo servo como ele se sente em seu corpo de dragão. A criatura se espreguiça e diz que o corpo é inferior ao que ele tinha em vida. O caçador entende que o servo é incompleto por causa da fórmula de maldição usada, mas ele sorri satisfeito pois aquele era um começo muito melhor que o de antes. Com seu novo lacaio, ele se vira e os dois começam a andar para longe da vila. De repente a criatura o para e o chama de lacaio com um tom bem irritado. Nisso o dragão encolhe de tamanho e fica com os braços cruzados parecendo bravo. O herói pergunta o que aconteceu e o servo diz que não gostou de ser chamado de lacaio. O rapaz sugere usar o nome real, mas a criatura diz que já descartou seu nome. Ele pensa que o servo está bem problemático e que sua personalidade mudou bastante. O dragão pede um nome que intimide oponentes, mas não consegue pensar em um bom. O jovem sugere Fafnir Dragão Negro e Tiamat, mas o outro rejeita todos os nomes. Irritado, ele manda o servo se chamar Orochi e a criatura recusa de novo na hora. O caçador se pergunta se deveria dar um soco nele e o dragão bufa com desdém, mas a criatura muda de ideia e diz que o primeiro nome Fafnir está de bom tamanho. O rapaz suspira exausto e concorda em o chamar assim antes de se virar para ir. O novo Fafnir o para de novo e reclama que está praticamente sem roupas agora. Ele então olha em volta na vila dos orcs, procurando por algo para poder vestir. A criatura pega um pedaço de pano de uma tenda para usar como uma roupa ali.
O rapaz se pergunta se essa era a verdadeira personalidade do antigo herói. O tempo todo, a cena volta para o laboratório e o alquimista grita ao ver algo estranho na noite. Ele fica animado e diz que o corpo que estava na solução agora está se movendo. Fafnir diz que obteve uma alma e o cientista fica louco para estudar mais de perto. O dragão acha o cara estranho e pergunta se pode socar, mas o jovem diz que não. Com um olhar sério o protagonista, então chama a atenção de seu novo parceiro. Ele avisa o trio que vão voltar para Tóquio, organizar os itens, e o grupo concorda. De volta ao laboratório, o rapaz se prepara para usar suas habilidades de necromante. Com sua magia, ele começa a trabalhar no corpo do chefe Orc, que ele derrotou antes. Ele se senta e se pergunta o que deveria fazer com o corpo daquele monstro agora. A criatura e o cientista observam o rapaz esperando para ver o que ele vai criar. Com um sorriso maligno, ele então pergunta para os dois, e eles estão curiosos com isso. O alquimista entra em pânico e diz que não está nada curioso com o novo projeto. Mas ele não consegue suprimir sua curiosidade e começa a misturar os ingredientes. O cientista admite que aquele jovem sempre consegue ceder às suas expectativas. Com um sorriso, o rapaz usa a separação de carne no corpo do orc para o preparar. A magia funciona e a carne do monstro começa a se separar do esqueleto lentamente. Cronos pergunta se ele vai criar outro servo, e ele diz que poder nunca é demais. O sistema avisa que a taxa de conclusão é alta e os status do esqueleto vão dobrar. O alquimista então o entrega um extrato para ele usar na criação do novo servo. O extrato dá ao esqueleto uma especialização em defesa e ele acha que pode usar. Com um sorriso, ele pensa que pode usar sua nova criação como um guarda-costas. Os pés do novo esqueleto tocam o chão e ele se prepara para ficar de pé agora. Um guarda-esqueleto de 2 estrelas se levanta com 2 escudos para se proteger. Ele manda o esqueleto o proteger bem sempre que ele usar a sua drenagem de vida. O rapaz elogia o seu novo servo pelo excelente trabalho e fica bem satisfeito com ele. O cientista o questiona e pergunta por que ele decidiu criar um esqueleto dessa vez. Ele explica que ossos não apodrecem e que pode os manipular como ele quiser ali. O alquimista fica impressionado, pois ele pensou até na manutenção do morto-vivo. Ele avisa que precisa sair para o serviço chato e pede para o outro cuidar do servo. O alquimista pergunta confuso onde ele vai a essa hora da noite. Ele explica que vai ao panteão receber um feitiço sagrado, pois seu nível subiu. O cientista fica completamente sem palavras ao ouvir aquela resposta inesperada. Nisso ele entra em pânico e pergunta o que diabos significa um feitiço sagrado. Chocado, o parceiro pergunta se o jovem necromante era um padre o tempo todo. A imagem de um esqueleto de sacerdote aparece atrás dele, reforçando a dúvida. Com Cronos ao lado, ele diz que na verdade é um crente bastante devoto. O alquimista grita que isso é impossível e o rapaz diz que o comentário machucou. Ele muda de assunto e pergunta se a patente da poção de cura já foi registrada. O cientista confirma e o jovem elogia sua rapidez, mas ele diz que não gosta de adiar. O parceiro explica que o problema é a propaganda, pois a exibição é só no ano que vem. Com isso, o caçador se oferece para divulgar as poções se tiver uma oportunidade. O alquimista concorda e logo entrega um frasco da nova poção para ele. Com um sorriso maligno, o rapaz diz que eles vão fazer uma fortuna se tudo der certo. Ele então se imagina nadando em dinheiro e diz que a grana move o mundo no fim. O parceiro observa e se pergunta se aquele cara é mesmo um sacerdote de verdade. A cena muda para o panteão, uma torre que surgiu depois do grande cataclismo. Lá dentro as pessoas se reúnem para receber feitiços e bênçãos das constelações. Ele caminha pelo local e pensa que são os deuses que exigem oferendas dos seguidores, mas ele não sente nenhuma presença divina e acha estranho ter itens valiosos no chão. O rapaz começa a ficar ofegante por causa da longa subida daquele lugar. Ele então reclama, pois não existem escadas rolantes ou elevadores por ali. O caçador se pergunta se precisa mostrar devoção subindo 108 degraus. Com Cronos ao lado, ele reclama que aquilo é bem duro e que está muito cansado. O deus pergunta quanto falta, e ele diz que é a mesma distância que já subiram. Nisso, o jovem percebe que eles estão apenas na metade do caminho para o topo. Ele fica irritado e pensa que é melhor ter uma boa recompensa por todo esse esforço. Sem outra escolha, o rapaz continua a subir a longa escadaria de pedra do panteão. Ele finalmente chega em um salão enorme com um teto que mostra as estrelas. Com um olhar sério, o protagonista observa o lugar sagrado com muita atenção. Várias constelações mostram reações e o pequeno Cronos começa a rir da situação. O deus então assume sua forma real e diz que agora é a vez dele de agir. Ele então olha para o céu estrelado e se prepara para mostrar o seu poder. Com um toque, ele registra o gigante dos céus desafiadores no panteão dos deuses. Com isso, o rapaz adquire as magias Bênção Profana e Cunha da Retribuição. As skills aumentam status e dano, e o jovem diz que o poder é muito bom. O antigo titã ri todo orgulhoso e se gaba de sua incrível grandeza divina, mas o sistema avisa que a divindade do deus ainda é fraca e precisa de conquista. A luz da estrela é fraca e o rapaz chama o sistema de lixo, deixando o deus triste. Mesmo assim, ele sorri, pois o que importa é que ele ficou mais forte no fim.
Logo depois, o jovem caminha pelas ruas da cidade com um olhar bem pensativo. Ele segue seu caminho tranquilamente, enquanto observa a movimentação noturna. De repente, uma voz o chama e pergunta por que ele está saindo do panteão. Um cara loiro musculoso chamado Shigeru Satake aparece e o cumprimenta. O herói o encara com um olhar confuso e pergunta quem ele é de verdade. O grandalhão diz que cuidou dele no orfanato e pergunta se ele se lembra agora. O rapaz o reconhece como o lixo que vivia extorquindo as outras crianças. Uma lembrança mostra o valentão segurando pela gola em um quarto antigo. Ele o acusa de o ter dedurado para o diretor e o ameaça com muita raiva, mas o jovem revida com um soco poderoso no rosto do agressor. O caçador pergunta se o nariz dele já sarou e o outro fica furioso com a provocação. O valentão então se acalma e diz que quase perdeu a cabeça por um momento e com um sorriso ele mostra um broche brilhante que estava preso em sua camisa. O item era o emblema da famosa e poderosa guilda Aragiri daquela região. Ele o chama de caçador de baixo nível e avisa que as coisas não serão como antes. Mas o rapaz o encara de volta e diz que para ele nada mudou de verdade. O grandalhão se irrita de novo e range os dentes com muita raiva do jovem. Ele então grita para o outro não ser tão arrogante e se prepara para o atacar. Com isso, Valentão avança e tenta o agarrar com a sua mão para o intimidar, mas um outro homem aparece e segura o seu pulso, impedindo o ataque surpresa. O Valentão fica surpreso e tenta explicar para o seu capitão o que aconteceu. O recém-chegado então sugere que eles mudem de local e tenham uma luta oficial. Em seus pensamentos, o homem se pergunta por que o rapaz comprou briga com a guilda. O capitão pergunta se eles se conhecem e sugere que deixem os punhos falarem. O agressor sorri e diz que o jovem acabou de se tornar um caçador e que é piada, mas para a surpresa de todos, o protagonista aceita o desafio na mesma hora. O valentão fica confuso, pois não esperava que ele fosse aceitar tão rápido. Com um sorriso de canto, o rapaz pergunta se o outro está com medo da luta. O agressor range os dentes e grita que ele não pode retirar o que acabou de dizer. A cena então muda para o ginásio afiliado da guilda Aragiri em um prédio moderno. No centro da arena, os dois caçadores se encaram enquanto a luta vai começar. O jovem diz que é um padre e que por isso seu servo vai lutar em seu lugar. O inimigo debocha da fera invocada e mostra seu colar e anel que aumentam os status. Com um olhar de desprezo, ele diz que seus itens não darão nenhuma vantagem. Nisso, o sistema da arena é ativado e um símbolo de luz surge no chão do local. Com um sorriso, o loiro se prepara para a batalha que está prestes a começar. O sistema avisa que uma barreira vai proteger a vida dos dois e a luta começa.